A chuva escorria pelas vidraças do hospital naquela tarde cinzenta, como se o próprio céu chorasse por histórias ainda não contadas. Entre os corredores frios, o som apressado dos passos de enfermeiros, o chiado intermitente dos monitores cardíacos e o aroma agridoce de antisséptico formavam o pano de fundo para o momento em que duas almas prestes a se amar colidiram sem aviso. Karen cruzava o setor de internação, segurando prontuários e tentando conter a frustração do plantão duplo, quando, ao virar o corredor da ala ortopédica, esbarrou em um homem alto, de ombros largos e olhar enigmático, que segurava um buquê de flores quase encharcado pela tempestade. As flores, lilazes e brancas, caíram no chão entre os dois. Ele se abaixou lentamente, pedindo desculpas em voz baixa, enquanto ela sorria, constrangida, sem conseguir tirar os olhos da cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda dele. O homem não era um paciente, tampouco parecia perdido. Era alguém que carregava no rosto a expressão de quem já conhecia muito bem a dor, mas que ainda não sabia que estava prestes a amar novamente. William tinha ido visitar um ex-colega que sofrera um acidente de moto, mas ao encontrar Karen, esqueceu por um instante o motivo de estar ali. Ela também esqueceu do cansaço, das luvas de látex que pinicavam seus dedos e da pressão de ter que atender 3 pacientes ao mesmo tempo. Quando seus olhos se cruzaram pela segunda vez, entre uma troca rápida de palavras sobre o corredor errado e o destino certo, algo invisível, delicado e poderoso nasceu entre eles. Não foi amor à primeira vista. Foi um aviso. Como se o universo, com todos os seus segredos cruéis e belos, sussurrasse: prestando atenção, é aqui que tudo começa. Karen indicou o caminho da ala correta, com um sorriso tímido. William agradeceu com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Mas, antes de ir embora, ele olhou para trás uma última vez. E ela ainda estava lá, parada, observando, esperando por algo que ainda não sabia que precisava. Aquele instante, escondido entre sirenes, dores e flores molhadas, se tornaria eterno. Nos dias seguintes, William voltou ao hospital com frequência, mesmo após a alta do amigo. Disse que queria agradecer melhor. Ofereceu um café. Depois, trouxe um livro. Depois, um bilhete dobrado com uma frase singela: se eu tivesse mais sorte, teria te conhecido em um dia bonito. Karen riu baixinho, mas aceitou. Não por vaidade, mas por um estranho sentimento de conforto. Como se William fosse uma promessa de calmaria no meio de sua rotina exaustiva e solitária. Com o tempo, os encontros casuais viraram pausas planejadas. As conversas rápidas se tornaram longas trocas de confidências nos bancos do jardim do hospital, enquanto a noite caía e os dois fingiam não perceber que o tempo estava passando rápido demais. William ouvia mais do que falava. Karen falava mais do que gostaria. E mesmo sem perceber, ela começou a sonhar acordada com aquele homem que olhava para ela como se não visse o uniforme, nem o cansaço, nem os erros do passado, apenas ela. Aos poucos, Karen começou a esperar por ele, a contar os minutos, a se arrumar melhor antes de cada plantão, mesmo quando sabia que ia usar o jaleco por cima. O hospital, antes cenário de sua exaustão e solidão, virou palco de um amor em construção. E William, que jamais havia permitido que alguém entrasse novamente em seu coração, desde a morte da irmã, encontrou em Karen uma nova razão para acreditar que ainda era possível começar de novo. Mas o destino, caprichoso como sempre, já escrevia nas entrelinhas daquela paixão o gosto amargo da tragédia, porque, mesmo que não soubessem, ambos carregavam dentro de si dores que ainda não haviam sido superadas e segredos que, mais cedo ou mais tarde, pediriam para ser ouvidos. Na última noite daquele mês, enquanto Karen fechava o armário do plantão e se despedia das colegas, William apareceu do lado de fora com um guarda-chuva na mão. Estava chovendo de novo, exatamente como no dia em que se conheceram. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão. E ela, com o coração aos pulos, segurou. Juntos, caminharam em silêncio sob a chuva, como se aquele gesto dissesse tudo o que eles ainda não tinham coragem de confessar. Naquele momento, começou a história de um amor tão bonito quanto frágil, tão verdadeiro quanto condenado, tão eterno quanto cruel. E ela não fazia ideia de tudo o que ainda estava por vir.
William era o tipo de homem que não precisava falar muito para ocupar todo o espaço de um ambiente. Havia nele uma aura silenciosa, intensa e quase impenetrável, como se cada movimento, cada gesto, cada olhar escondesse 1000 histórias que ninguém jamais teve permissão para ouvir. Não era arrogância. Era um tipo de tristeza refinada, sofisticada, que escorria dos ombros como um casaco pesado demais para ser tirado. Aos olhos de quem passava, ele era apenas um homem comum, bem vestido, educado, dono de uma voz baixa e rouca que parecia sempre conter algo não dito. Mas, por dentro, ele era um campo minado. E a única pessoa que ousou pisar ali sem medo foi Karen. A origem de William sempre foi envolta por uma espécie de véu discreto. Ele não falava dos pais, nem da infância, nem de onde veio. Trabalhava com tecnologia, dizia apenas. Tinha uma empresa que prestava consultoria em segurança digital para grandes hospitais e clínicas, mas evitava entrar em detalhes. Seu escritório ficava em outro estado e ele vinha à cidade uma vez por semana. Ao menos era o que dizia. Com o tempo, Karen percebeu que ele sempre voltava nos mesmos dias, quase como se organizasse sua vida para vê-la, mesmo sem nunca admitir isso em voz alta. William preferia observar, ouvir e se fazer presente nos detalhes, nas mensagens que chegavam discretamente no meio do plantão, nos chocolates deixados no armário dela, no cuidado com que segurava seu rosto quando ela estava exausta demais para sorrir. Por trás daquela serenidade havia algo mais. William carregava a culpa de uma perda que nunca superou, a morte da irmã mais nova, Beatriz, em um acidente de carro que ele não conseguiu impedir. Eles eram inseparáveis. Ele era o responsável por buscá-la no aeroporto naquele dia. Mas um atraso, um telefonema de trabalho, uma curva errada, e ela nunca chegou. Desde então, William se tornou um homem de promessas silenciosas. Nunca mais permitiria que alguém dependesse dele e saísse ferido. Nunca mais deixaria que a confiança de alguém em sua proteção fosse quebrada. Quando conheceu Karen, essa promessa foi colocada à prova, porque, pela primeira vez em anos, ele quis proteger de novo, quis amar. E com isso, arriscava também perder. Mesmo quando sorria, havia um fundo de melancolia nos olhos de William. Um tipo de dor quieta, contida, que escapava em pequenos silêncios e ausências inexplicadas. Karen percebeu cedo que havia buracos naquela história, mas nunca insistiu. Ela não era do tipo que invadia, e William parecia precisar de espaço para confiar. Aos poucos, ele começou a abrir pequenos compartimentos de si mesmo. Contou que odiava hospitais, mas não explicou por quê. Revelou que gostava de ver o pôr do sol sozinho, mas não dizia o que pensava nesses momentos. Era como se oferecesse a ela uma chave por vez, testando se ela ficaria, mesmo sem o mapa completo. E ela ficou. Karen não exigiu explicações, apenas se fez presente. William, por sua vez, começou a deixar marcas no cotidiano dela. Aparecia com sopas caseiras quando ela estava gripada, trazia livros antigos com bilhetes em folhas de papel amarelado, escrevia versos sem assinatura que deixava na porta do vestiário da enfermaria. E aos poucos, foi deixando cair as defesas. Um dia, sem querer, Karen o viu chorar. Foi rápido. Ele desviou o rosto. Disse que era só sono, mas ela soube. Não perguntou nada. Apenas colocou a mão sobre a dele e ficou em silêncio. E foi naquele silêncio que ele se apaixonou. Amar para William era como andar sobre estilhaços. Cada passo doía, mas ele continuava mesmo assim. Ele sabia que Karen era diferente de tudo que já havia sentido. E justamente por isso, temia perder, temia falhar, temia que ela descobrisse quem ele era por dentro e se afastasse. Mas o que ele não sabia era que, mais à frente, o coração dela também estaria por um fio. E que o amor dos dois seria testado não por palavras, mas pelo peso de um segredo que ele carregaria em silêncio por anos. Um silêncio que mataria um pedaço dele a cada dia. Um silêncio que ela jamais perceberia. Um silêncio que um dia cobraria o preço mais alto de todos. Karen sempre foi aquela que segura a barra quando tudo desmorona. A filha mais velha, a responsável, a que abandonou o sonho de cursar medicina para ajudar a mãe a cuidar dos irmãos depois que o pai foi embora, sem olhar para trás.
Ela aprendeu cedo a colocar as necessidades dos outros acima das suas. Aos 18, já limpava feridas em corredores hospitalares com a mesma calma com que escondia as próprias. Era doce, mas não frágil. Forte, mas cheia de rachaduras internas. Tinha um sorriso largo que disfarçava o cansaço e um olhar firme que escondia todas as vezes em que chorou sozinha no banheiro do hospital, para depois sair e continuar cuidando de pacientes com uma doçura quase sobre-humana. Karen tinha o dom de aliviar a dor dos outros, mas nunca soube o que fazer com a sua. A infância não foi fácil. O pai, Breno, alcoólatra e ausente, sumiu quando ela tinha 11 anos. A mãe, Bernadette, virou diarista e costureira ao mesmo tempo, dormindo pouco e vivendo muito pouco também. Karen aprendeu a ser adulta antes do tempo. Cresceu ouvindo que era forte, que era guerreira, que dava conta de tudo. E acreditou nisso com tanta força que nunca mais se permitiu fraquejar. Os relacionamentos amorosos foram passageiros, quase sempre com homens que não sabiam lidar com a profundidade do que ela oferecia. Homens que a achavam bonita, mas exigiam que ela se calasse. Que queriam o corpo dela, mas nunca souberam o que fazer com a alma. Por isso, quando conheceu William, ela desconfiou. Achou que seria mais um que olharia para ela como se fosse um abrigo, mas nunca a enxergaria como uma mulher inteira. Mas o William não pediu abrigo. Ele ofereceu o dele, e Karen, mesmo relutante, aceitou entrar. Aos poucos, ela começou a sonhar de novo. Passou a se olhar no espelho com outros olhos. Voltou a usar batom. A acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse tempo para viver uma história bonita. Mesmo sem saber quase nada sobre ele, Karen se sentia segura. Era estranho, quase assustador. Como confiar em alguém tão rápido? Como permitir que ele visse partes dela que nem ela mesma entendia? Mas a cada encontro no jardim do hospital, a cada troca de olhar que dispensava explicações, a cada bilhete deixado nos bolsos do jaleco, ela se via mais entregue. Como se William tivesse uma chave invisível para destrancar os lugares que ela sempre manteve trancados. Karen era o tipo de mulher que amava com força total ou não amava. Não havia meio termo. Quando se entregava, era por inteiro. Quando confiava, era de olhos fechados. E foi esse coração imenso que ela ofereceu a William, sem saber que um dia, num momento de fraqueza, trairia tudo o que acreditava sobre si mesma. Porque mesmo as mulheres mais fortes, mesmo as mais leais, mesmo aquelas que passam a vida se doando, também quebram, também se sentem invisíveis, também se perdem. E Karen se perdeu, justamente no momento em que achou que estava sendo deixada de lado. Justamente quando William começou a parecer distante demais, como se estivesse emocionalmente em outro lugar. Ela tentou perguntar, tentou entender, mas ele se fechava, e ela, sem respostas, se sentiu sozinha. Foi durante esse vazio que Bruno apareceu. Um novo médico da equipe, gentil, sorridente, bom ouvinte. Ele a elogiava, a escutava, a fazia rir nos intervalos. Era perigoso. Karen sentiu. E ainda assim, em uma única noite de plantão pesado, onde tudo deu errado e William não atendeu suas mensagens, ela caiu. Foram beijos escondidos no estacionamento, uma promessa de que ninguém precisava saber. Um desejo de se sentir viva, desejada, notada. Durou poucos minutos, mas em sua consciência pesaria por anos. No dia seguinte, o arrependimento a esmagou como um caminhão sem freio. Ela chorou no banheiro, limpou o rosto, apagou as mensagens, terminou tudo com Bruno e prometeu a si mesma que jamais contaria, que aquilo seria um erro enterrado, que não precisava destruir o amor que ainda tinha chance de crescer. E assim seguiu, com um sorriso cada vez mais forçado, um beijo cada vez mais tenso, um abraço cada vez mais medroso. Karen acreditava todos os dias que William nunca saberia, que tudo passaria, que o tempo curaria, mas o que ela não sabia era que o tempo só camufla o que foi mal resolvido, e que William já sabia, e que o amor dele não diminuiu por causa disso, apenas mudou. Se tornou um amor que ama mesmo com o coração em pedaços. Um amor que prefere morrer calado a machucar quem mais se ama. Um amor que escolheria a dor silenciosa, em vez da vingança. Mas Karen jamais imaginaria isso.
E seguiria com o peso do erro por cima do amor verdadeiro, achando que estava escondendo algo, quando na verdade estava sendo amada apesar de tudo. Amar William foi como aprender a respirar de novo. Depois de anos vivendo entre plantões intermináveis, noites mal dormidas e decepções empilhadas, Karen se surpreendia com o quanto ele fazia tudo parecer leve. Eles não se beijaram na primeira semana, nem na segunda. O primeiro toque de mãos demorou mais do que o comum, mas quando aconteceu, foi como se o mundo finalmente tivesse encontrado o botão de pausa. Caminhavam juntos sem pressa, compartilhavam silêncios que diziam mais do que palavras, trocavam olhares que ardiam no peito como fogo frio. William tinha o dom de deixá-la confortável sem esforço. Não fazia jogos, não exigia explicações, apenas estava ali, presente, atento, inteiro. O primeiro beijo aconteceu em uma noite de sábado, depois que Karen saiu de um plantão duplo. Ela estava exausta, de coque desfeito, olheiras visíveis e uniforme amarrotado. Ele esperava na porta do hospital com 2 garrafas de café e um cobertor no banco do carro. Não foram a um restaurante, nem a um bar. Foram até uma rua tranquila perto de um lago. Sentaram no capô do carro, beberam o café amargo e viram a lua refletida na água. William olhou para ela por longos segundos e depois apenas encostou a testa na dela. Karen sentiu o coração acelerar, mas não afastou. E foi ali, naquela junção de cansaço, ternura e silêncio absoluto, que seus lábios se encontraram pela primeira vez. Um beijo lento, cheio de cuidado, como se ele dissesse: "Você é segura. Aqui, ninguém vai te machucar." Nos dias que se seguiram, Karen passou a viver o que antes achava que era fantasia. William mandava mensagens durante os plantões. "Comi sua torta preferida e pensei em você. Vi um livro na vitrine e imaginei sua risada lendo. Volta logo, aqui tá frio sem você." Ele conheceu a mãe de Karen na 3ª semana de namoro, levou flores, limpou o quintal, consertou o portão. Bernadette, sempre desconfiada, olhou para ele de cima a baixo e depois disse a frase que ficaria para sempre na memória de Karen: "Esse homem é diferente. Tem tristeza nos olhos, mas é de verdade." Karen sorriu, mas sentiu um calafrio, porque era verdade. William era o tipo de homem que amava com os olhos, mas escondia o mundo inteiro atrás deles. A relação deles evoluiu com ritmo próprio. Não havia urgência, mas havia intensidade. Não havia promessas em voz alta, mas havia pactos silenciosos em cada gesto. Karen passou a dormir melhor, a sonhar de novo, a andar de mãos dadas na rua sem olhar para os lados, a se sentir inteira. Começaram a viajar juntos nos finais de semana. Foram a um chalé em Brotas, a uma casa antiga em Paraty, a um festival de cinema em Tiradentes. Em cada lugar, deixavam pedaços de si espalhados como sementes de um amor que parecia crescer sem esforço. Mas havia também momentos em que William se afastava. Ele dizia que era por causa do trabalho, que precisava resolver umas coisas fora. Sumia por 2 ou 3 dias, voltava com o mesmo carinho, mas com o olhar mais distante. Karen sentia, mas não pressionava. Ela confiava, ou pelo menos queria confiar. Uma noite, depois de uma viagem linda para Campos do Jordão, em que dormiram abraçados sob cobertores pesados e lareira acesa, William acordou no meio da madrugada, tremendo, suando frio. Karen o encontrou no chão do banheiro, encostado na parede, com os olhos marejados. Ele tentou disfarçar, disse que era só um pesadelo, mas ela percebeu o tremor nas mãos, a respiração entrecortada, o vazio no olhar. Karen se ajoelhou ao lado dele, envolveu-o com os braços e apenas disse: "Tá tudo bem. Eu tô aqui." Ele não respondeu, mas naquele momento, sem dizer uma única palavra, decidiu que jamais a deixaria, mesmo que um dia tivesse que carregar a dor calado, mesmo que ela o ferisse, mesmo que o amor se transformasse em sacrifício. Foi também nesse mês que Karen o levou até um mirante da cidade e, com as pernas penduradas na beirada, contou seu maior medo: "Tenho pavor de não ser suficiente, de não ser amada por inteiro, de me doar e ainda assim falhar." William segurou a mão dela e respondeu com a voz mais firme que já usou: "Você já é tudo. E se um dia tropeçar,
eu fico no chão com você." Ela chorou. Ele enxugou. E ali, com a cidade inteira iluminada aos pés, eles fizeram um juramento invisível. Que ficariam, que enfrentariam, que dariam certo. E por algum tempo, deram. Mas o destino não se alimenta de promessas. Ele se alimenta de falhas, de silêncios, de medos mal resolvidos. E já começava a armar, nos bastidores, a tragédia que transformaria aquele amor em lamento. Karen ainda achava que tudo estava sob controle, que o que havia feito ficaria para trás, que o coração de William era um território seguro. Mal sabia ela que ele já havia sido atingido, e mesmo assim, permanecia ao lado dela, inteiro por fora e quebrado por dentro. Amar William foi como aprender a respirar de novo. Depois de anos vivendo entre plantões intermináveis, noites mal dormidas e decepções empilhadas, Karen se surpreendia com o quanto ele fazia tudo parecer leve. Eles não se beijaram na primeira semana, nem na segunda. O primeiro toque de mãos demorou mais do que o comum, mas quando aconteceu, foi como se o mundo, com todas as suas dores, silenciasse por alguns segundos para permitir que aquele gesto simples e tão profundamente significativo acontecesse em paz. A mão de William era firme, quente e cuidadosa, como se segurá-la significasse uma promessa não verbalizada. Você não vai mais passar por tudo sozinha. E Karen acreditou, porque havia algo nele que a fazia baixar a guarda, mesmo quando tentava manter tudo sob controle. E com ele, ela começou a descer as muralhas que havia levado anos para construir. As coisas aconteceram devagar, como tudo que realmente importa. Ele esperava, ela testava, ele escutava, ela se abria. Os encontros no jardim do hospital viraram cafés fora do expediente. Depois, vieram as caminhadas em silêncio no parque da cidade, onde ele segurava sua mão como se tivesse medo de soltá-la e ela sumir. William não fazia juras exageradas, não era de longas declarações, mas tinha a incrível habilidade de estar, sempre. Estar quando ela tinha crises de enxaqueca, estar quando o irmão dela ligava pedindo ajuda, estar quando a mãe ficou internada por 2 semanas. Ele não perguntava, quer que eu vá? Ele simplesmente aparecia. E essa constância, esse tipo de amor maduro e silencioso, que não exige, não pressiona, apenas acolhe, foi o que desconcertou Karen por completo. O primeiro beijo aconteceu numa manhã de domingo. Não havia velas, nem música, nem vinho. Apenas os dois, sentados no banco de madeira do parque, onde sempre se encontravam. William falava pouco naquele dia. Karen sentia que ele escondia alguma coisa. Talvez uma dor, talvez um medo, mas não insistiu. Apenas colocou a cabeça no ombro dele e ficou ali, respirando devagar, como quem tenta ouvir o que o outro pensa sem precisar perguntar. E então, com a delicadeza de quem não quer romper nada, ele virou o rosto e encostou os lábios nos dela. Sem pressa, sem fome, sem urgência. Foi um beijo que não pedia nada, apenas oferecia. E Karen soube, naquele instante, que aquele homem era diferente de tudo que ela já havia conhecido. A rotina deles se moldou em pequenos gestos. Ela deixava post-its na mochila dele, com frases engraçadas e desenhos de coração. Ele enviava áudios dizendo, bom plantão, enfermeira mais linda do mundo, às 5:30 da manhã, antes dela acordar. Saíam para jantar nos poucos dias em que os horários coincidiam. Quando não coincidiam, ele esperava por ela no carro com uma garrafa térmica de chá e um cobertor. Nunca reclamava do tempo, nunca cobrava presença. E isso fazia com que Karen desejasse estar com ele mais ainda. Pela primeira vez, ela sentia que podia ser cuidada. E mesmo sem perceber, começou a confiar demais, a ponto de contar a ele sobre o pai que a abandonou, sobre o medo de nunca ser suficiente, sobre o aborto espontâneo que sofreu aos 22 e nunca contou a ninguém. E William ouvia tudo sem julgamento, com os olhos marejados, com a mão sobre a dela, e com aquele silêncio pesado, mas acolhedor que dizia, eu estou aqui, e vou ficar. Certa noite, durante um jantar no pequeno apartamento dela, Karen olhou para William com os olhos iluminados pelo reflexo da luz da cozinha e disse, se isso for um sonho, não me acorda. Ele apenas sorriu, mas por dentro se partiu um pouco, porque naquele momento
ele já sabia de algo que não conseguia contar. Havia lido uma mensagem no celular dela semanas atrás, por engano. Tinha visto o nome de Bruno. Tinha lido as palavras que ninguém em um relacionamento deveria ver. E mesmo assim, ficou. Porque o amor que ele sentia era maior do que a traição que o feria. E porque dentro dele existia um tipo de perdão que não precisava de pedido. Um amor que não exigia confissão. Um amor que, mesmo sangrando, ainda escolheria ficar. Karen, alheia a tudo, seguiu amando. Seguiu acreditando que tinha conseguido esconder o erro. Que William não sabia. Que o passado havia sido enterrado. E por isso, entregou tudo. Entregou corpo, alma, planos, futuro. Fizeram viagens juntos, falaram de filhos, olharam apartamentos maiores. Viveram como dois que escolheram ser um. Mas havia algo ali, algo que ela não conseguia nomear. Uma sombra discreta nos olhos dele. Uma ausência em certos domingos. Uma demora em responder algumas mensagens. Um cansaço que ela não sabia de onde vinha. E ela, que amava demais, começou a achar que estava sendo amada de menos. E foi nesse desequilíbrio silencioso, nessa rachadura imperceptível que crescia entre os dois, que o destino começaria a tecer a próxima tragédia. Porque não importa o quanto duas pessoas se amem, se não souberem o que está sendo escondido. E naquele momento, sem que ela soubesse, William já carregava o peso de uma dor que escolheu sentir sozinho, só para não ferir quem mais amava. O plantão daquela sexta-feira parecia ter sido escrito por um roteirista cruel. Emergência lotada, criança engasgada, um idoso em parada cardíaca, uma mãe gritando de dor com o filho morto nos braços. Karen correu o dia inteiro. Suja, exausta, com os nervos dilacerados, chegou a pensar em desistir da profissão que tanto amava. Quando saiu do hospital, não era mais ela. Era um pedaço retorcido de cansaço e solidão. E William, que sempre aparecia quando ela mais precisava, dessa vez não apareceu. Nem mensagem, nem ligação, nem explicação. Apenas um silêncio gélido no lugar do afeto. Ela tentou não pensar, tentou racionalizar. Deve estar ocupado, talvez doente, talvez algo com a família. Mas as justificativas não aqueceram o vazio que se alastrava por dentro. Ela foi embora sozinha, chorando, quebrada, acreditando que talvez não fosse suficiente. Bruno estava no estacionamento, encostado no carro com a jaqueta jogada nos ombros e o cigarro entre os dedos. Ele não era só bonito, era oportunista. Percebera há semanas os olhares vazios de Karen, o sorriso cada vez mais cansado, a ausência do brilho nos olhos, e sabia que, quando uma mulher forte começa a fraquejar, é porque alguém deixou de segurá-la. Com palavras doces e presença exagerada, Bruno foi se aproximando. Deixava café na mesa dela. Fazia piadas que só os dois entendiam. Dizia que William era misterioso demais, que ela merecia alguém mais presente. E Karen, naquele dia, não teve forças para empurrá-lo de volta. Entraram no carro. O rádio tocava baixo. A cidade dormia, e ela sentia o mundo ruir por dentro. Quando Bruno encostou a mão na dela, ela não afastou. Quando ele sussurrou, "Vem comigo só hoje", ela não respondeu. Quando ele a beijou, ela fechou os olhos e fingiu que era outra pessoa. Foram minutos. Uma explosão rápida de carência disfarçada de desejo. Mas, para ela, pareceu um terremoto. Algo dentro dela se partiu. No corpo, havia suor. Nos olhos, havia culpa. Na alma, havia a certeza de que aquilo não deveria ter acontecido. Saiu do carro com as pernas tremendo. Entrou no apartamento e vomitou. Chorou no chão do banheiro como uma criança. E ali, tomou a decisão. Isso nunca existiu. Nunca aconteceu. Ninguém vai saber. No dia seguinte, pediu folga. Ignorou todas as mensagens de Bruno. Bloqueou o número dele. Deixou o celular desligado. Passou o dia abraçada ao travesseiro, tentando entender o que havia feito. E o mais cruel, não era por não amar William. Era justamente porque o amava que doía tanto. Como pôde machucar quem mais a fez se sentir amada? Como pôde trair não apenas o homem, mas a história, a promessa, a confiança que construíram com tanto cuidado? Decidiu que enterraria aquilo, que compensaria com mais amor, mais presença, mais entrega, que o passado seria como uma folha amassada,
jogada no fundo da gaveta, e que, se nunca fosse lida, nunca machucaria ninguém. O que Karen jamais imaginaria era que aquela folha amassada já havia sido lida, porque William, naquela mesma noite, entrou no hospital de surpresa para entregar um presente, um colar com um pingente em forma de coração partido, para que ela soubesse que mesmo nas falhas, ele estaria lá. Mas viu o carro de Bruno, viu a silhueta de Karen entrando, viu o beijo no retrovisor e sentiu o peito se rasgar com tanta violência que precisou se apoiar no poste. Não gritou, não correu. Apenas voltou ao carro e dirigiu sem rumo até o dia amanhecer. A dor o queimava como fogo, mas por alguma razão que nem ele compreendia, não conseguia odiá-la. Só conseguia sentir pena, não dela, mas do amor dos dois, que agora tinha uma ferida aberta. Nos dias seguintes, Karen fingiu que nada havia acontecido, e William, com o coração em pedaços, fez o mesmo. Continuou presente, continuou amando, continuou cuidando, mas algo mudou. Ele deixou de olhar nos olhos dela por muito tempo. Começou a evitar toques longos, passou a sorrir menos. E quando ela perguntava, "Você tá bem?", ele respondia, "Tô, só cansado." E ela acreditava, ou queria acreditar, porque a mentira que ela contava para si mesma era mais confortável do que a culpa que latejava por dentro. Ela não sabia que ele sabia. Ele não sabia que ela se arrependia tanto. E assim, o amor deles seguiu, com uma rachadura invisível crescendo a cada dia, como uma rachadura numa represa, silenciosa, imperceptível, mas letal. Porque há traições que machucam, mas há silêncios que matam. E William, que já havia perdido uma irmã por estar no lugar errado na hora errada, agora perderia o próprio coração, por estar no lugar certo, amando a pessoa errada no momento mais vulnerável. Era para ser apenas mais uma surpresa, uma forma de dizer "eu me importo", sem precisar usar essas palavras. William sempre teve dificuldade em se expressar com frases feitas, mas era mestre em demonstrar presença com gestos. A ideia de aparecer no hospital à noite, sem avisar, com o colar em formato de coração rachado, surgiu durante uma conversa com sua terapeuta, Bárbara, que o incentivou a mostrar vulnerabilidade de forma concreta. Ele passou a tarde escolhendo o presente, com a esperança de reacender algo que, embora ainda existisse, vinha se apagando aos poucos. Mas, naquela noite, ao dobrar a esquina do hospital com o farol aceso iluminando o estacionamento, William encontrou o tipo de imagem que não precisa de explicações. Apenas destrói. Parado dentro do carro, ele viu Bruno encostar a mão na cintura de Karen. Viu a expressão cansada dela suavizar em meio ao toque. Viu o beijo. Viu ela hesitar, depois ceder. Viu o que jamais queria ver. E no exato momento em que o corpo dela desapareceu dentro do carro do outro, uma parte de William morreu. O sangue dele gelou. O coração, que antes pulsava com urgência, entrou em estado de dormência. Não sentiu raiva, não sentiu ódio. Sentiu algo pior, um silêncio seco, absoluto, um vácuo emocional que apagava tudo ao redor. Ele desceu o vidro, desligou o carro e apenas ficou ali, parado, por 27 minutos, sem piscar, sem respirar direito, sem saber se seguia ou voltava. O presente, ainda no banco do passageiro, parecia zombar dele com aquele pingente que, de repente, fazia todo o sentido. Quando finalmente conseguiu girar a chave na ignição, William não voltou para casa. Foi para o lugar onde havia enterrado a irmã, um cemitério no alto de um morro isolado. Sentou-se ao lado do túmulo e falou em voz baixa, como se ela ainda pudesse ouvir. "Ela fez igual a você. Foi embora quando eu mais precisava. Mas eu não vou desistir." As lágrimas vieram com força, como se todos os sentimentos engarrafados dos últimos anos resolvessem escapar naquele instante. William passou a noite ali, deitado no chão frio, com o rosto virado para o céu. E ao amanhecer, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não confrontaria Karen. Não exigiria explicações. Não pediria nada. Ele a amava. E isso, por mais absurdo que parecesse, era maior do que o erro que ela havia cometido. Na semana seguinte, quando Karen apareceu com olhos inchados e sorrisos mais forçados que o normal, William fingiu não ver. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele respondeu sim, com a voz baixa,
e o olhar desviado. E ela, aliviada, acreditou. Ou quis acreditar. Porque o medo de perder era maior que a coragem de contar. William, por sua vez, carregava uma nova identidade. O homem que ama em silêncio, mesmo ferido. Que prefere morrer por dentro a machucar quem ama por fora. Ele continuou cuidando, continuou presente, mas a espontaneidade foi se apagando. O riso virou murmúrio, o toque virou gesto automático. E mesmo com tanto carinho ainda presente, o que crescia entre eles era o fantasma do que não foi dito. Com o tempo, Karen tentou compensar com gestos maiores. Comprou ingressos para uma viagem, escreveu cartas, planejou surpresas. E William retribuía, mas sem a mesma chama, porque amar, ele ainda amava, mas algo dentro dele havia sido amputado. E o mais cruel é que ela não fazia ideia. Achava que o problema era o estresse, o trabalho, o tempo. Nunca suspeitou que ele já sabia. E isso fez com que o abismo entre eles crescesse mais rápido do que podiam controlar. Ainda assim, ele a pediu em casamento. Não por impulso, mas por certeza. Porque, apesar da dor, ele queria ficar. O noivado foi simples, mas bonito. Na frente do lago, onde deram o primeiro beijo, William ajoelhou, segurando um anel simples de prata, com um detalhe azul claro que lembrava os olhos dela. Karen chorou, tremendo, não pelo pedido, mas pelo arrependimento, porque no fundo, uma parte dela sabia que não merecia aquilo. E ele, ao colocar o anel no dedo dela, pensou: mesmo assim, eu escolho você. Aquela noite, eles fizeram amor como se fosse a última vez, com lágrimas, com suspiros entrecortados, com mãos que procuravam conforto onde antes havia apenas prazer. E depois, deitados sob o lençol branco, William segurou o rosto de Karen e disse: se um dia você errar de novo, só me promete uma coisa, não vai mentir. Ela respondeu com um beijo, sem saber que já havia mentido, e que ele já sabia. Daquela noite em diante, o amor deles entrou em uma nova fase, um amor construído em cima de ruínas, um amor que sangrava por dentro, mas sorria por fora. E William, todos os dias, escolhia ficar, escolhia amar mesmo ferido, escolhia silenciar em nome de algo que já não era perfeito, mas ainda era sagrado. Porque, para ele, amar Karen era como respirar, mesmo quando doía. O céu daquela manhã era um azul raro, nem uma nuvem, nem vento, apenas uma claridade limpa, como se o universo inteiro decidisse, por misericórdia, conceder ao casal um dia sem ruídos, sem sombras, sem memórias ruins. Karen acordou primeiro, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas da noite anterior, mas com um sorriso novo brotando nos lábios. Ela sentia que havia voltado a ser olhada como antes, que algo em William havia mudado, mesmo sem saber como ou por quê. Era como se os dois tivessem atravessado uma tempestade invisível e estivessem, enfim, pisando em terra firme. Enquanto preparava o café, ele se aproximou por trás, envolveu-a pela cintura e sussurrou no ouvido dela: vamos sair hoje, mas é surpresa. Ela riu. Perguntou para onde. Ele apenas respondeu: confia. Naquele fim de tarde, os dois estavam diante do mesmo lago onde tudo havia começado. O vento leve movia as folhas. O sol já se despedia atrás das árvores. William desceu do carro com uma caixa pequena no bolso e uma coragem que só quem ama demais pode reunir. Karen desceu sem entender. Ele caminhou até o centro do deck de madeira, virou-se para ela com os olhos úmidos e então ajoelhou. Não havia música, nem plateia, nem fotógrafos escondidos, mas o mundo inteiro pareceu parar naquele instante. Eu não sou perfeito, ele disse. Já errei com você em silêncio. Já me calei quando deveria ter falado. Já me machuquei sem te culpar. Mas mesmo assim, todos os dias, escolho te amar. Karen levou as mãos à boca. Chorava antes mesmo de ver o anel. William tirou a caixinha do bolso e abriu. Um anel simples, prateado, com uma pedra azul delicada no centro. Casa comigo, Karen? Ela caiu de joelhos junto com ele. Riu entre soluços. Disse sim sem hesitar. Beijou-o com força, como se aquele beijo fosse a confirmação de que talvez ainda houvesse salvação para o que havia sido quebrado.
E naquela noite, pela primeira vez em meses, os dois dormiram como se não houvesse nada entre eles, como se o passado tivesse sido perdoado, mesmo sem ter sido revelado. A aliança no dedo dela parecia pesar menos do que a culpa que ainda escondia. Mas agora havia uma promessa, e ela estava decidida a nunca mais falhar. Os meses que seguiram foram de preparação. Enxoval simples, festa modesta, convites entregues a poucos amigos e familiares. Karen parecia reviver. William parecia mais calmo. Mas o silêncio entre eles ainda existia, nos momentos em que um dos dois desviava o olhar, ou em que William dizia estar ocupado com o trabalho, e ela fingia acreditar. Ainda assim, o amor entre eles era real. E foi no meio desse amor, entre caixas de mudança e provas de vestido, que Karen passou mal pela primeira vez. Enjoos, tontura, um atraso que ela tentou ignorar, mas no fundo, já sabia. Estava grávida. O teste positivo veio numa segunda-feira chuvosa. Karen sentou no chão do banheiro com as mãos trêmulas e o coração disparado. Chorou de susto, chorou de alegria, chorou de medo. E quando William chegou naquela noite, com as roupas encharcadas da chuva e a barba por fazer, ela apenas o puxou pela mão e o levou até o quarto. Colocou o teste sobre a cama e esperou. Ele olhou. Silêncio. Por longos segundos. Depois, ergueu os olhos para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com o coração. Um sorriso quebrado, cheio de susto, mas real. Ele se ajoelhou, encostou a cabeça na barriga dela e disse: "Você não faz ideia do quanto eu precisava disso." Os meses seguintes foram um misto de felicidade e tensão. Consultas, ecografias, noites sem dormir, enjoos, lágrimas. William se mostrava um pai dedicado antes mesmo da filha nascer. Escolheu o berço, montou o quarto, pintou a parede com as próprias mãos. Mas, em certos dias, era como se ele estivesse longe, como se lutasse contra algo invisível. Karen sentia, mas não questionava. Apenas tentava mantê-lo perto. Eles decidiram que o nome seria Bianca, a filha que viria para selar o que ainda resistia. Na maternidade, quando Bianca nasceu, William chorou como nunca. Chorou ao ver a filha. Chorou ao ver Karen exausta, mas sorridente. Chorou ao perceber que, apesar de tudo, o amor ainda estava ali, vivo, real, presente. Por um instante, acreditou que talvez pudesse esquecer o passado. Talvez pudesse enterrar a dor. Talvez, agora com uma filha nos braços, o silêncio finalmente perdesse o peso. Mas o silêncio não morre. Ele apenas se disfarça. E o que estava escondido entre eles ainda respirava, ainda pulsava, ainda esperava a hora certa para cobrar o preço. Bianca chegou ao mundo numa madrugada fria, envolta pelo choro suave dos recém-nascidos e pelos olhos marejados de pais que, em silêncio, tentavam entender o que tinham acabado de criar. Karen, suada, exausta, com os cabelos grudados na testa e os olhos semicerrados, segurava a filha nos braços como quem segura um milagre. William estava ali, ao lado, de pé, imóvel, olhando a cena com uma mistura de encantamento e culpa. Ele chorava. Chorava como um menino que havia perdido tudo e, de repente, ganhava algo que não sabia se merecia. Bianca era pequena, franzina, com dedos minúsculos e olhos que se abriam de tempos em tempos, como se já quisessem ver o mundo com desconfiança. E ao vê-la, William sentiu algo que não sabia nomear. Um tipo de amor bruto, urgente, que o esmagava e libertava ao mesmo tempo. Nos primeiros dias em casa, Karen mergulhou no caos da maternidade. Pouco sono, muito leite, fraldas, cólicas, choro. Mas também havia beleza. Havia momentos em que Bianca dormia em seu peito e tudo parecia fazer sentido. William, mesmo atrapalhado, fez questão de participar de tudo. Aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras, a colocar para arrotar. Nos intervalos das mamadas, ele lia histórias para Bianca, mesmo sabendo que ela não entenderia. Dizia que era para que a voz dele fosse a primeira que ela reconhecesse quando crescesse. E Karen sorria, um sorriso cansado, mas grato. A filha, por um tempo, parecia colar os cacos do casal, como se a presença dela fosse cimento fresco sobre as rachaduras do passado. Mas o que é colado sob pressão, muitas vezes, volta a quebrar.
O tempo foi passando, e com ele vieram novas responsabilidades, contas, fraldas, medos, exaustão. Karen se sentia sozinha, ainda que William estivesse ali. Ele era presente como pai, mas distante como marido. Continuava cuidando dela. Dizia "eu te amo" nos horários certos, mas os olhos dele não brilhavam como antes. Karen fingia não notar, mas o coração sabia. Em noites específicas, quando ele demorava a voltar do trabalho, ou quando inventava reuniões fora da cidade, ela sentia aquele frio antigo na espinha, uma inquietação, um medo que não sabia de onde vinha. O que ela não sabia é que o silêncio dele era cada vez mais pesado. William amava, mas amava com dor. Amava com o cansaço de quem carrega um segredo há tempo demais. Bianca crescia saudável, sorridente, cheia de expressões engraçadas herdadas da mãe. Mas havia uma conexão diferente com o pai. Quando William a pegava no colo, ela parava de chorar. Quando ele colocava músicas antigas para tocar, ela sorria. Karen observava de longe, com orgulho e ciúme, porque sabia que ele entregava à filha um pedaço do coração que já não oferecia a ela. E isso doía, mesmo que fosse injusto sentir. Em uma madrugada de febre, Karen acordou desesperada com Bianca ardendo nos braços. Correu com ela até o hospital, sozinha, enquanto William, numa viagem de trabalho, só atendeu depois de muitas chamadas. Ele voltou na manhã seguinte, aflito, mas algo naquele atraso fez Karen tremer. Ela olhou para ele e quis perguntar: onde você estava? Mas não teve coragem, porque no fundo sabia que também devia uma resposta que nunca dera. A casa em que moravam parecia linda por fora. Um quarto de bebê decorado com tons pastel, um jardim cuidado, fotografias espalhadas pelos móveis. Mas por dentro havia o eco constante de duas almas que evitavam o confronto. Karen se agarrava à rotina como escudo. Trabalho, filha, tarefas. William se afundava nos relatórios, viagens e reuniões. E mesmo dormindo na mesma cama, já não se tocavam como antes. O sexo se tornou esporádico, silencioso, mecânico. Os beijos viraram selinhos apressados. Os abraços, curtos demais. E quando se olhavam, era como se estivessem esperando o outro dizer alguma coisa que ninguém mais tinha coragem de falar. Bianca completou 2 anos com uma festa pequena no quintal, entre amigos próximos e familiares sorrindo para fotos. Karen preparou tudo com carinho. William ajudou, mas com a cabeça em outro lugar. Durante a comemoração, Bernadette, a mãe de Karen, observou os dois por longos minutos. Depois, puxou a filha pelo braço e perguntou em voz baixa: "O que vocês estão fingindo dessa vez?" Karen riu sem graça. Desviou, mas por dentro, foi como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Porque sim, eles estavam fingindo. Não uma mentira inteira, mas uma meia-verdade que se arrastava há tempo demais. Um casamento sustentado por lembranças, por gestos programados, por uma filha que havia nascido do amor, mas que crescia entre duas metades que já não se encaixavam. Mesmo assim, eles seguiam, por Bianca, pelo passado, pela esperança de que, um dia, tudo voltasse a ser como antes. Mas o amor, quando silenciado por tempo demais, começa a adoecer. E o silêncio entre eles, embora disfarçado de paz, já era um grito abafado que ameaçava explodir. O que nenhum dos dois sabia é que o tempo para remediar estava acabando, porque o corpo de Karen já começava a emitir sinais de que algo muito mais grave se aproximava. O tempo, quando se arrasta dentro de uma casa onde o amor adoeceu, deixa marcas invisíveis que nem a melhor decoração consegue esconder. Por fora, a casa de Karen e William seguia perfeita. Flores bem cuidadas no jardim, risadas forçadas em reuniões de família, fotografias sorridentes nas redes sociais. Mas por dentro, cada cômodo carregava um silêncio espesso, quase palpável, como se cada parede soubesse de um segredo que nenhum dos dois ousava pronunciar. Bianca crescia alegre, falante, com a inocência de quem ainda não entende que os pais já não se olham como antes. Karen fingia. William fingia. E o amor entre eles, sufocado por uma sucessão de silêncios e renúncias, apodrecia lentamente no fundo do peito. As manhãs começavam sempre iguais,
William saía cedo. Karen se dividia entre o hospital, a creche de Bianca e as tarefas domésticas. Trocas de mensagens protocolares. Bom dia. Levei a Bia. Si, quer algo do mercado? À noite, jantar morno, TV ligada, beijos frios, silêncio. Os poucos momentos de ternura vinham quando Bianca se metia no meio dos dois, implorando por histórias, dançando com pijama colorido no corredor ou desenhando corações nas paredes. Nesses instantes, William e Karen trocavam olhares rápidos, como se, por um segundo, se lembrassem do motivo que os uniu. Mas o instante passava, e o vazio voltava, como uma neblina que, mesmo quando dissipa, volta a envolver tudo de novo. Karen, por fora, parecia bem, boa profissional, mãe dedicada, esposa leal. Mas por dentro, a culpa ainda latejava, não pelo que fez, mas por ter continuado em silêncio. Às vezes, olhava para William dormindo e ensaiava a confissão. Pensava em acordá-lo e dizer: eu falhei, só uma vez, mas falhei. Me perdoa? Mas sempre recuava, porque temia o que viria depois. Temia perdê-lo. Temia principalmente que ele a odiasse. Temia ouvir dele que já sabia. E William, ao seu modo, também ensaiava todos os dias a decisão de partir. Mas bastava olhar para Bianca dormindo no berço, com a mesma covinha no queixo da mãe, para perceber que ainda não era a hora. Ele continuaria, por ela, pela promessa que fez diante do lago, pelo amor que ainda resistia, mesmo ferido, mesmo torto. Foi durante esse tempo que começaram os pequenos sinais. Karen começou a sentir dores, primeiro nas costas, depois na barriga, cansaços frequentes, um enjoo esquisito que vinha e ia, perda de apetite, perda de peso, exames inconclusivos e uma inquietação crescente. Mas como sempre, ela ignorava. Colocava os outros em primeiro lugar. Deve ser estresse, deve ser o plantão puxado, deve ser a idade chegando. Até o dia em que, ao sair do banho, percebeu uma mancha escura abaixo da costela. Um círculo irregular, dolorido ao toque. Ficou em choque. Marcou um clínico. Depois um dermatologista. Depois um oncologista. E no fim, veio a palavra que muda tudo. Carcinoma. Raro. Invasivo. Agressivo. Já avançado. O chão desapareceu. O mundo virou um zumbido. Karen saiu do consultório tonta, sentindo as pernas falharem. Sentou no banco da praça e ficou ali, em silêncio, com os olhos fixos em nada. Pensou em Bianca. Pensou em William. Pensou em todos os dias que ignorou os sinais do próprio corpo. Pensou nos anos que passou cuidando de todo mundo, menos de si mesma. Chorou sem som. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu um medo real de morrer. Não pelo fim, mas pelas coisas que deixaria para trás. Uma filha pequena. Um marido que já não tocava nela como antes. Um amor que, mesmo ferido, ainda merecia a verdade. Ela precisaria falar, antes que fosse tarde. Naquela noite, não contou nada. William chegou cansado. Bianca dormia. Karen preparou o jantar e sentou-se em silêncio. Ele tentou conversar, mas ela desviou. Ela tentou sorrir, mas os olhos não obedeceram. William sentiu, mas não perguntou, porque ele também já estava cansado. Cansado de não saber como curar o que nunca foi discutido. Cansado de amar alguém em silêncio. Cansado de fingir que a família estava bem, quando por dentro tudo era fragmento. E ali, lado a lado na mesa, eles comeram como dois desconhecidos que dividem uma casa, mas já não dividem o mesmo futuro. Nos dias seguintes, Karen fez os exames que faltavam. O diagnóstico foi confirmado. Estágio 3. Quimioterapia imediata. Cirurgia incerta. Possibilidade de metástase. E o tempo, incalculável. Ela sentia o corpo enfraquecer. Sentia o humor oscilar. Sentia a alma se preparar. Mas ainda não conseguia contar. Queria um momento certo. Um instante em que ele estivesse mais perto. Mais sensível. Mais presente. Só que esse momento nunca chegava. William estava cada vez mais absorto. A dor que ele escondia havia anos também estava prestes a romper. E assim seguiam. Ela, morrendo por dentro e escondendo. Ele, sangrando por dentro e calando. Bianca, crescendo sem entender que o mundo dela estava prestes a desabar. E os dois,
ainda tentando manter de pé o castelo de areia que construíram com amor real, mas sobre uma base de silêncio. Era difícil imaginar que alguém como Karen pudesse adoecer. Ela era movimento, vida, presença. Era aquela que levantava cedo mesmo gripada, que cuidava da filha com o joelho doendo, que atravessava corredores lotados de hospital com o coração esfolado e ainda assim conseguia sorrir para cada paciente. Mas o corpo humano tem seus próprios meios de gritar o que a alma se recusa a revelar. E o corpo de Karen gritava há meses, implorando por atenção. A mancha escura que antes era discreta agora se expandia. A dor que era suportável agora era cortante. Os exames, cada vez mais rápidos e urgentes, não deixavam mais dúvidas. Carcinoma, hepatocelular, tumor agressivo, avanço silencioso, o fígado já comprometido e uma sentença embutida no olhar do médico. Nós vamos lutar, mas o tempo não está ao nosso favor. Karen saiu da sala sem chão. Andava no corredor como quem flutua sobre o próprio desespero. As vozes ao redor pareciam distantes, abafadas por um zumbido contínuo que vinha de dentro. Ela não sabia se chorava ou gritava. Não sabia se pensava em si mesma ou em Bianca, mas sabia, com absoluta clareza, que não podia mais esconder nada, nem da filha, nem de William, nem dela mesma. Aquela era a hora de enfrentar tudo o que evitou por tempo demais. A doença, o passado, a traição, o amor silencioso que havia se tornado um fantasma dentro do casamento. Ela precisava falar, precisava se libertar, ainda que isso custasse o que restava de estabilidade na vida deles. Quando chegou em casa naquela noite, a casa estava escura. Bianca dormia. William estava no escritório. Ela ficou parada no corredor por alguns segundos, como se tentasse capturar coragem do ar. Então entrou. Sentou-se à frente dele, com as mãos entrelaçadas, trêmulas, o olhar fixo no chão. William percebeu. Perguntou se estava tudo bem. Ela negou com a cabeça. E então, com a voz mais baixa que já havia usado, disse: "Eu tô com câncer, William." A palavra soou como uma explosão surda. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois se levantou, caminhou até ela, ajoelhou-se e segurou suas mãos. "A gente vai lutar", ele disse. Mas os olhos dele, que sempre foram seguros, agora estavam marejados de um medo que nem ele conseguia esconder. As semanas seguintes foram um turbilhão. Consultas, quimioterapia, efeitos colaterais. Karen perdeu peso rapidamente. Os cabelos começaram a cair. William se desdobrava para cuidar dela e de Bianca. Mas o silêncio entre eles, paradoxalmente, se tornou ainda maior, porque agora, além do que nunca foi dito, havia o medo da morte. E o medo faz as pessoas fugirem, até de si mesmas. Karen se olhava no espelho e mal se reconhecia. Sentia-se frágil, feia, indesejável. Evitava se despir na frente de William. Evitava tocá-lo. Evitava falar sobre o futuro, porque já não sabia se teria um. William, por outro lado, estava em guerra consigo mesmo. Ver a mulher que amava definhar diante de seus olhos, sem poder fazer nada, era uma tortura que o lembrava da dor que sentiu quando perdeu a irmã. Mas agora era pior, porque agora a mulher diante dele ainda respirava, ainda sorria, mesmo pálida, ainda fazia piadas para disfarçar. E ele, carregando a dor da traição que nunca revelou saber, sentia que não tinha o direito de reclamar, que devia protegê-la até o fim, mesmo que por dentro estivesse se despedaçando. Ele passou a dormir no sofá. Dizia que era para não incomodar, mas era para não chorar ao lado dela, para que ela não visse que ele já começava a se despedir. Karen percebeu. Claro que percebeu. Sentia o afastamento, o beijo na testa que demorava menos, o abraço que não vinha com força, as mãos que tremiam. E uma noite, enquanto Bianca dormia entre os dois, ela sussurrou: "Você vai me amar até o fim, mesmo assim?" William respondeu com os olhos fechados: "Vou te amar além dele." Ela chorou em silêncio. Ele também. Porque ali, deitados lado a lado com uma criança entre eles e a morte rondando os dois, estavam duas pessoas que se amavam mais do que podiam demonstrar, mas que haviam se ferido tanto, mesmo sem palavras, que já não sabiam como voltar a ser o que foram.
Karen começou a escrever cartas. Uma para Bianca, para ser lida no futuro. Outra para a mãe, agradecendo por tudo. Outra para William. Mas ela não terminava nunca. Não sabia o que dizer. Não sabia se confessava. Se pedia perdão. Se dizia que sabia que ele já não a amava como antes. Ou se apenas agradecia por ter ficado. O tempo passava. O corpo enfraquecia. E a culpa voltava, cada vez mais cruel, como se dissesse: você não merece esse amor. E agora é tarde demais. Mas no fundo, o que ela não sabia era que William já havia perdoado, desde o primeiro instante, e que o silêncio dele não era punição, era proteção. E foi nesse ponto, entre sessões de químio, noites insones e beijos sem voz, que Karen decidiu. Precisava contar. Precisava tirar aquilo do peito antes que a morte levasse o que restava dela. Porque, acima de tudo, ele merecia a verdade. E ela merecia partir em paz. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de William. Ver Karen definhando aos poucos era como assistir a um castelo desabar pedra por pedra, com a impotência de quem só pode observar, sem conseguir impedir a ruína. Cada manhã começava com a esperança de que os exames mostrassem melhora, de que o corpo dela reagisse, de que o milagre silencioso da cura, que às vezes desafia a medicina, viesse do céu. Mas a realidade era outra. Karen já não conseguia andar por muito tempo. Os cabelos se foram. A pele ficou acinzentada. As olheiras viraram manchas profundas. Ainda assim, ela se esforçava para sorrir. Por Bianca, por William, por si mesma. Porque ainda não tinha desistido. Ainda lutava. E a luta dela não era contra a morte. Era contra a ausência. Ela queria estar ali, presente, até o último segundo. William, por sua vez, mantinha a casa funcionando. Lavava roupa, fazia comida, levava Bianca à escola. Mas o olhar dele era outro, distante, escuro. Ele evitava espelhos, porque não suportava ver a expressão de quem está se preparando para perder tudo. Passava as madrugadas no sofá, acordado, encarando a parede, ouvindo os barulhos da quimioterapia pingando no quarto. Às vezes, se levantava, entrava no quarto silenciosamente e sentava ao lado da cama só para ver Karen dormir. Observava o peito dela subindo e descendo, lentamente, com dificuldade. Contava os segundos entre as respirações e pensava: será que ela vai acordar amanhã? Às vezes chorava ali mesmo, escondido, enquanto segurava a mão dela. Mas quando o sol nascia, colocava a máscara de força de volta. Pela filha, pela mulher, por ele mesmo. Bianca percebia tudo. Com apenas 3 anos, não entendia o que era câncer, mas entendia o que era tristeza. Perguntava por que a mamãe estava sempre deitada, por que ela não penteava mais o cabelo, por que chorava quando achava que ninguém via. William tentava proteger a filha, mas sabia que não havia escudo para certas dores. Então, ensinava com doçura: mamãe tá dodói, mas ela ama você mais que tudo. Bianca acreditava. Dava beijos na testa de Karen. Desenhava flores em papéis coloridos. Deitava ao lado dela para assistir desenhos e dizia: você tá ficando melhor, né, mamãe? Karen sorria com lágrimas nos olhos. Dizia que sim, mesmo sabendo que o tempo corria contra ela, mesmo sentindo o corpo desmoronar por dentro a cada semana. Foi numa dessas madrugadas, enquanto limpava a testa suada de Karen com um pano úmido, que William desabou. Sentou-se no chão do quarto, com as costas na parede, e chorou de soluçar. Chorou tudo o que não havia chorado desde o dia em que viu o beijo no estacionamento. Chorou pela irmã, por si mesmo, por Bianca, por todos os silêncios, pelas palavras não ditas, pelas vezes que quis ir embora e ficou. Chorou porque, mesmo ferido, ainda a amava com tudo o que restava. Chorou porque sentia que a perderia antes de conseguir dizer que já sabia. E que, mesmo assim, nunca deixou de escolher ficar. Karen ouviu. Estava acordada, fingindo dormir, e sentiu o peito arder, não de dor física, mas de vergonha. Pela primeira vez, ela percebeu que o silêncio entre eles havia sido destrutivo para os dois. E esconder a traição por tanto tempo só prolongou uma distância que poderia ter sido curada com honestidade. E ali, deitada,
Com os olhos fechados e o coração batendo fraco, ela decidiu. Iria contar. Ainda que fosse tarde demais. Ainda que ele a odiasse. Ainda que custasse o pouco de dignidade que lhe restava. Porque o William merecia saber. Porque ele tinha ficado. Porque ele tinha amado mesmo sem respostas. E isso, ninguém faz sem sofrer. Nos dias seguintes, ela ensaiou o que dizer. Escreveu, rasgou, reescreveu, chorou. Pediu conselhos em pensamento à irmã que nunca teve. Falou com Deus. Pediu coragem. Esperou o momento certo. E ele chegou. Numa manhã calma, em que Bianca havia ido passear com a avó, Karen chamou William até o quarto. Ele entrou, com os olhos cansados, barba por fazer, e se sentou ao lado dela. Ela segurou sua mão com força, como se aquela fosse a última coisa que faria na vida. E com a voz trêmula, disse: "Eu tenho que te contar uma coisa de muito tempo atrás, uma coisa que pode mudar tudo." E William apenas olhou para ela, com os olhos fixos, calmos, tristes, e esperou. O quarto estava em silêncio absoluto. Só se ouvia o som do oxímetro marcando o ritmo lento da respiração de Karen. A luz suave da manhã atravessava a cortina com delicadeza, criando um clima quase sagrado. William, sentado à beira da cama, segurava a mão dela com firmeza, embora soubesse que o que estava prestes a ouvir tinha o poder de rasgá-lo por dentro. Karen olhou nos olhos dele como há muito tempo não fazia, com aquela coragem que só nasce em quem já perdeu quase tudo. Respirou fundo, os olhos marejados, e disse com a voz embargada: "Te traí, William. Uma única vez. Foi antes da gente casar. Foi rápido. Foi um erro. E eu jurei que nunca mais faria. Eu te amava, mesmo assim. Mas me senti sozinha, fraca, e escondi isso de você por anos." Ela fechou os olhos por um segundo, esperando o baque, esperando que ele soltasse sua mão, que saísse do quarto, que a odiasse. Mas ao contrário, William não se moveu. Ele apenas ficou ali, olhando para ela com uma dor mansa nos olhos, como quem já soubesse, como quem não precisava mais da confissão. E então ele falou com a voz firme, mas baixa: "Eu sei, Karen. Eu vi tudo naquela noite. O carro, o beijo, a volta. Eu sabia, desde o primeiro dia." Karen arregalou os olhos, surpresa. Abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Um soluço escapou do peito. Ela virou o rosto para o lado, tomada por uma vergonha tão grande que parecia maior do que a doença. Mas William a segurou com delicadeza. Voltou o rosto dela para si e disse: "Mesmo sabendo, eu escolhi ficar. Todos os dias. Escolhi te amar, mesmo ferido. Porque amar você foi a coisa mais difícil e mais linda que eu já vivi." Karen chorou como nunca. Um choro profundo, silencioso, de alívio, de culpa, de gratidão, de tudo ao mesmo tempo. Ela tentou pedir desculpas, tentou explicar, mas William apenas a calou com um beijo na testa. Um beijo longo, morno, carregado de despedida. Ele não precisava mais ouvir nada. Não havia mais mágoa. Não havia mais perguntas. Havia apenas a presença do amor inteiro, mesmo partido. E naquele instante, entre confissão e perdão, os dois estavam, pela última vez, em perfeita sintonia. Como se todas as dores que os separaram fossem engolidas por aquele momento de verdade. Karen sussurrou, com os lábios trêmulos: "Me desculpa por não ter dito antes." E William respondeu: "Você foi tudo o que eu precisava. Mesmo imperfeita, mesmo errada, mesmo em silêncio. Você foi meu lar." E então ela sorriu. Um sorriso leve, pacificado, limpo. O primeiro sorriso verdadeiro em meses. Fechou os olhos devagar. E pela primeira vez parecia não sentir dor, como se o perdão a tivesse libertado. Como se finalmente, depois de tanto carregar o peso do erro, pudesse partir em paz. William segurava a mão dela com as duas mãos agora, apertando como se isso pudesse impedi-la de ir. Minutos depois, o monitor começou a oscilar. A respiração ficou mais lenta. O ar parecia faltar. William se inclinou sobre ela, encostou a testa na dela e sussurrou: "Você me ensinou a amar, mesmo quando doeu." O último suspiro veio logo depois, silencioso, suave,
como o fim de uma canção triste. Karen partiu com os olhos fechados, mas o coração limpo, porque morreu sabendo que foi amada, mesmo depois do erro, mesmo depois da mentira, mesmo depois de tudo. William não chorou naquele momento. Ficou ali, parado, segurando a mão dela, como se ainda estivesse viva, como se pudesse congelar aquele instante para sempre. O mundo ao redor se dissolveu. Só restava ele, ela, e o silêncio mais doloroso que já existiu. O silêncio da ausência, o silêncio da perda, o silêncio do adeus. Mas dentro daquele silêncio havia paz, porque o amor, mesmo ferido, mesmo sofrido, mesmo imperfeito, sobreviveu até o fim. O velório de Karen foi simples, exatamente como ela teria querido. Flores brancas, música suave, poucas pessoas, nenhum discurso, apenas o som baixo dos choros contidos, os abraços demorados e os olhos marejados de quem sabia que havia acabado cedo demais. William permaneceu em pé a maior parte do tempo, ao lado do caixão, com Bianca no colo, como se tentasse se manter firme por ela. A filha, ainda pequena demais para compreender a morte, acariciava o rosto do pai com curiosidade, perguntando quando a mamãe ia acordar. William apenas beijava sua testa em silêncio, sem coragem de responder, sem forças para explicar que havia certas partidas que nem o tempo conserta. Os dias que se seguiram foram um borrão. A casa cheirava a ausência. O quarto de Karen ficou fechado por um tempo. As roupas ainda no armário, os remédios ainda na gaveta, os bilhetes deixados por ela, colados no espelho com frases otimistas, agora pareciam zombar do vazio. William tentava funcionar no automático. Preparava o café, levava Bianca para a escola, dava banho, contava histórias, arrumava brinquedos. Mas por dentro era um homem quebrado, porque agora não havia mais com quem dividir o silêncio. E esse era o tipo de dor que não fazia barulho, mas corroía em silêncio. Uma ausência que ocupava tudo, que não gritava, mas sufocava. Foi numa noite chuvosa, depois de colocar Bianca para dormir, que William encontrou a carta. Estava no fundo da gaveta da escrivaninha, dobrada 3 vezes, com o nome dele escrito à mão na capa. A letra de Karen era inconfundível. Ele ficou parado, olhando para o envelope por longos minutos. O coração disparava, como se pressentisse o que estava ali. Com dedos trêmulos, abriu. E conforme lia, o mundo à sua volta desaparecia. A carta era crua, honesta, linda. Dizia que ela sabia que falhou, que não esperava perdão, mas precisava confessar, que o amava mais do que jamais havia amado alguém, que nunca traiu depois daquilo, que todos os dias, durante todos aqueles anos, o amou, mesmo carregando a culpa, e dizia no fim que o perdão dele teria sido o maior presente da vida, e se ele tivesse coragem, que a perdoasse, mesmo que fosse tarde. William não conseguiu terminar de ler sem cair no chão. Chorou ali mesmo, aos pés da escrivaninha, como um menino abandonado. A carta não era novidade. Ele já sabia, mas ver aquilo escrito, ver o arrependimento dela em palavras, ver o amor cru estampado naquelas linhas, foi demais. Sentiu raiva de si mesmo por ter se calado tanto tempo, por não ter dito que sabia, por não ter entregue a ela a paz enquanto ela ainda respirava. Ele havia escolhido protegê-la, mas agora entendia que talvez, só talvez, ela tivesse partido acreditando que não era digna do amor dele. E isso doía mais do que qualquer traição. Dias depois, ele escreveu uma carta de volta, um desabafo, um grito mudo. Disse que perdoava, que perdoou desde o começo, que ficou por amor, não por pena, que cada gesto, cada silêncio, cada presença era, na verdade, uma forma de dizer: eu escolho você. Mas a carta nunca foi entregue. Ficou guardada na mesma gaveta, dobrada ao lado da dela, porque agora tudo o que restava era a memória. E memórias não respondem, não justificam, não explicam, só doem. Bianca crescia, e William tentava seguir, tentava rir, tentava ensinar a filha a ser forte como a mãe foi. Mostrava vídeos, fotos, cartas. Falava de Karen como quem fala de um milagre que passou pela vida dele. Nunca como uma santa, mas como uma mulher real, que errou
e amou com a mesma intensidade. E, à noite, quando a filha dormia, ele sentava sozinho no jardim e lia a carta de Karen em voz alta, como se ela ainda estivesse ali, ouvindo. Como se pudesse, de algum modo, receber o perdão que ele não teve coragem de dizer enquanto ela ainda estava viva. Porque a verdade era essa: ela morreu sem saber, e ele sabia de tudo. E mesmo assim, nunca deixou de amá-la. O cemitério ficava no alto de uma colina serena, cercada por árvores que sussurravam com o vento e por flores que pareciam brotar do próprio silêncio. Era um lugar calmo, bonito, discreto, como Karen. William voltava ali todo mês, sempre no mesmo dia, sempre com o mesmo ritual. Chegava com Bianca pelas mãos, levava flores brancas e uma garrafa de água, limpava a lápide com cuidado e depois sentava-se no banco de pedra ao lado, onde ficava por longos minutos em silêncio. Era o único lugar onde ele não precisava fingir, onde não precisava responder perguntas, onde o mundo parava e ele podia apenas sentir. E Bianca, mesmo pequena, já entendia que aquele momento era sagrado. Naquele dia, o céu estava azul e o sol atravessava as nuvens com delicadeza. Bianca, com 5 anos e um vestido azul claro que Karen escolheria sem pensar 2 vezes, caminhava ao lado do pai com passos leves e um ramo de margaridas na mão. Chegando ao túmulo, ela se ajoelhou sem ser mandada. Beijou a pedra gelada e disse baixinho: "Oi, mamãe, eu tô crescendo direitinho, tá?" William sentiu um nó na garganta. Nunca conseguia falar primeiro. Sempre esperava que fosse Bianca quem quebrasse o gelo, como se a inocência dela autorizasse a tristeza dele a aparecer. Depois, ele tirou uma folha de papel dobrada do bolso. Era uma nova carta, não daquelas escritas para ser lidas, mas daquelas que se escreve para continuar vivo. Ele se sentou no banco e começou a ler. A voz embargada, baixa, trêmula. "Karen, eu ainda te vejo em cada canto dessa casa, no jeito da Bianca rir, no cheiro do café da manhã, no silêncio da noite. Eu vejo você quando ela me abraça sem motivo, quando pergunta por que as estrelas piscam, quando pinta o rosto com batom e diz que vai se casar com alguém igual ao papai. Eu tento ser forte por ela, tento ser pai e mãe, mas tem dias em que tudo pesa, em que tudo desaba, em que eu só queria deitar no teu colo e ouvir você dizer que vai passar." Bianca escutava em silêncio, os olhos atentos, e quando William parou de ler, ela se aproximou, subiu no banco e abraçou o pescoço dele com força. "Papai, a mamãe tá aqui, né? Mesmo que a gente não veja?" Ele respondeu com um aceno. Não tinha forças para dizer mais. Sim, ela estava ali. Estaria sempre. Na memória, no perfume guardado na caixa, na última escova de dentes no armário, nos bilhetes espalhados pelos livros, na última fotografia tirada na varanda com a filha no colo e os olhos cansados, mas cheios de luz. William deixou a carta dobrada ao lado da lápide. Bianca colocou as flores sobre a pedra e juntos, de mãos dadas, começaram a descer a colina. O vento balançava os cabelos dela, exatamente como fazia com os de Karen. E William, ao olhar para a filha, sentia que uma parte de Karen havia ficado, não no túmulo, mas viva, pulsando, respirando, cuidando. À noite, ao voltarem para casa, Bianca pediu para ver um vídeo da mãe. William colocou um no celular. Era um registro antigo, de Karen dançando sozinha na cozinha, com um avental florido e um pão na mão, cantando uma música da infância. Bianca riu. William chorou. E por um segundo, foi como se ela estivesse ali, como se o tempo tivesse voltado, como se a morte tivesse perdido. E talvez no fundo, tenha mesmo, porque Karen não partiu. Ela apenas mudou de forma. Agora, vivia nos gestos de Bianca, na fé de William, na memória de um amor que, mesmo ferido, mesmo arruinado, foi amor até o fim. William segurava a carta nas mãos, como quem segura a última ponte entre o que foi e o que nunca mais será. Estava sentado à escrivaninha do quarto que um dia dividiu com Karen. Agora, silencioso demais, grande demais, para apenas ele e Bianca. O papel, já dobrado nas bordas de tanto ser manuseado, parecia ter o peso de uma vida inteira.
Ele o abriu com cuidado, respirou fundo e começou a ler, sozinho, para si mesmo, como fazia todas as noites, desde o dia em que a encontrou. Karen, se você estiver me ouvindo em algum lugar, quero que saiba que eu li sua carta mais de 100 vezes, em voz alta, em silêncio, com raiva, com saudade, com amor. Eu a decorei como se fosse uma canção de despedida. E mesmo depois de tudo, mesmo com a dor que ficou, ainda sinto você em cada canto dessa casa, no cheiro da cozinha, na sombra do nosso quarto, no travesseiro ao lado, em cada dobra das lembranças que ficaram sem desfecho. Ele fez uma pausa, os olhos marejados, o queixo trêmulo, e passou a mão devagar pelo papel como se pudesse tocá-la através da escrita. Continuou, com a voz cada vez mais falha. Você partiu acreditando que eu não sabia, que havia escondido seu erro, mas a verdade é que eu sempre soube, desde aquela noite. Eu vi tudo, o beijo, a volta, a hesitação no seu olhar. Eu vi. E mesmo assim, eu escolhi ficar. Escolhi amar mesmo quando doeu, porque o amor real não exige perfeição, ele apenas resiste. Nesse momento, ele levou a carta ao peito e fechou os olhos, como se escutasse a voz dela ecoar na memória, chamando-o pelo apelido carinhoso que só ela usava. O tempo parecia ter parado, e dentro daquele instante, William estava sozinho, mas inteiro, com ela. Do lado oposto da casa, Bianca dormia, abraçada ao urso de pelúcia que Karen dera no primeiro aniversário. William se levantou devagar e caminhou até a porta do quarto da filha. Observou-a dormir, o rosto sereno, a respiração leve. Voltou para a sala e pegou um desenho colado na geladeira. 3 figuras de mãos dadas, rabiscadas com lápis de cor, um coração enorme em cima, e no meio, escrito com letras tortas, Mamãe. Ele sorriu com dor. Voltou para a escrivaninha, sentou-se novamente, pegou uma caneta e começou a escrever, desta vez do próprio punho. A nossa filha carrega o seu sorriso, a sua luz, a sua força. Ela me pergunta por que as estrelas piscam, e eu digo que é você, mandando sinais de que ainda está por perto. Ela acredita, e eu preciso acreditar também, porque se eu não acreditar, tudo isso se quebra, tudo desaba. E eu prometi a mim mesmo que, mesmo sem você, eu nunca deixaria a nossa história morrer. William escreveu mais algumas linhas, depois dobrou a folha e a colocou na mesma caixa de madeira onde guardava os pertences dela. Lá dentro, já havia outros bilhetes, o anel de noivado, a escova de cabelo que ainda conservava alguns fios dela e a primeira roupinha que Bianca usou ao sair da maternidade. Ele fechou a caixa com cuidado, trancou com a pequena chave de bronze e a beijou no topo. Levantou-se com esforço, como quem carrega o peso de um mundo inteiro nas costas, e caminhou até a varanda. A noite estava fria, o céu limpo, as estrelas brilhavam com intensidade. Ele olhou para o alto e sussurrou: Você morreu sem saber que eu sabia de tudo, mas também morreu sem saber que, mesmo assim, eu te amei até o fim, e vou continuar amando, em cada lembrança, em cada passo da nossa filha, em cada silêncio, em cada palavra que eu nunca disse, mas que você sempre soube. E então, pela primeira vez em meses, William chorou de verdade. Chorou não de dor, mas de entrega, de libertação, porque finalmente havia dito em voz alta tudo o que nunca teve coragem de dizer. E naquele pranto contido, naquela varanda vazia, naquele céu estrelado, havia mais que saudade. Havia amor. Um amor que, mesmo ferido, mesmo humilhado, mesmo traído, escolheu ficar. E que agora, depois de tudo, escolhia continuar. Porque no fim, Karen morreu sem saber que ele sabia de tudo. E, mais do que isso, morreu sem saber que tinha sido amada com a forma mais profunda de amor que existe. Aquela que perdoa em silêncio, permanece em segredo e dura até depois da última batida do coração.